Olá, graça e paz, tudo bem? Bem-vindo, que bom que você está aqui hoje participando da nossa live, a nossa live especial do Dia dos Namorados. E hoje teremos dois entrevistados, nossos pastores, pastor Francimar e irmã Edna, que vamos bater um papo muito especial hoje com eles, para falar sobre relação, sobre casamento, sobre filhos, sobre solteirice, sobre casados. E eu quero convidar você a participar conosco. Vem, manda esse link para os seus amigos, para os casais que você conhece. E vamos celebrar hoje este Dia dos Namorados. Um Dia dos Namorados que o Senhor fez para que casais possam celebrar a alegria de estar casados, ou namorados celebrar a alegria de estar juntos. Todos aqueles que se encontraram e têm o Senhor como rocha, hoje é o dia de celebrar o amor juntamente com Cristo. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos cantar uma música de gratidão ao Senhor, mas primeiro vamos orar. Eu queria que você aí no seu lugar pudesse fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós damos graças pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. E nessa noite nós podemos celebrar esse dia, Senhor, dos namorados. Hoje já trocamos presentes, hoje já reconhecemos a importância de um na vida do outro, e nós te agradecemos porque Tu és o Senhor que está envolvido no relacionamento, na comunhão, e quando o Senhor está envolvido, tudo fica fácil. Muito obrigado por abrir os olhos do nosso entendimento e fazermos entender que sem o Senhor não somos nada. Por isso nós te convidamos para ser Senhor, seja solteiro, seja casado, temos que ter o Senhor nas nossas vidas. E nessa noite, essa noite é uma noite especial. Nós queremos dedicar a Ti a bênção sobre a família e sobre o matrimônio, sobre o relacionamento, sobre a vida de cada casal, de cada namorado que está ouvindo nessa noite. Nós te agradecemos pelas instruções que o Espírito Santo nos dará nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para que possamos louvá-lo. E essa live hoje é em homenagem ao Dia dos Namorados. Então, casal de namorados, casal casado, vem assistir essa live com a gente, vem compartilhar do que Deus tem para você nessa noite. Hoje vamos entrevistar o pastor Francimar, irmã Edna. É um prazer para nós receber esse casal abençoado, que tem derramado de bênçãos de Deus sobre as nossas vidas aqui na igreja. E eu gostaria que eles dessem um oi, para todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. Olá, gente, boa noite. Deus é bom todo o tempo todo. Sejam bem-vindos. Aproveita esse momento para você estar passando o link do Face e do Instagram para outras pessoas poder ser abençoado com a palavra que Deus vai inspirar nessa noite para abençoar a sua vida e a sua família, e esse momento tão especial que é esse Dia dos Namorados. Olá, queridos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse momento aqui junto conosco. Será uma noite maravilhosa, onde eu sei que vai existir também algo que Deus tratará com você através de algumas experiências. Não sei nem o que Dalila vai nos perguntar aqui, mas eu sei que vai ser muito bom. Então, fica aí ligado, passa o link para alguém também, porque eu sei que todos os momentos que Deus nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra é para nos trazer acréscimo, ok? Amém. Então, perguntas a gente nunca revela antes para os entrevistados, porque a gente quer a surpresa dos entrevistados nessa noite. Nossa. Então, eu já gostaria de começar com a primeira pergunta para os nossos entrevistados. É a pergunta que eu sei que também você quer saber. Como vocês se conheceram? Eita, você quer responder ou quer que eu responda? Ele vai... Então, nós nos conhecemos no ano de 92, né? Ele chegou em Campina Grande, lá na igreja que eu me congregava. E foi ali onde nós nos conhecemos. E passamos um bom tempo amigos. E foi exatamente isso aí. Eu não sei se você quer mais roteiro de algumas coisas. Eu quero saber quem tomou a iniciativa para começar o namoro. Ele. Então, conte, pastor, como é que você tomou a iniciativa? O que é que você disse para a Edna, para que ela pudesse se apaixonar por você e começar o namoro?
Então, gente, tudo foi bem normal, né? Assim, a gente sempre teve aquela questão eu sempre tive aquela questão do cuidado de com essa questão do namoro. A gente é, sempre avaliou aquela questão. Se você entra num relacionamento e você entra para a coisa dar certo, você tem que avaliar bem antes. Até hoje eu tenho esse conceito, assim, conhece a pessoa, dá tempo ao tempo, deixa acontecer. Foi como aconteceu lá. Eu morava no sertão e eu fui para Campina Grande, e lá a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na mesma igreja, e dentre outras moças que assim a gente conversava e conhecia, eu tive a oportunidade de conhecer Edna, e a gente começou a trabalhar junto em um grupo de jovens, e dentre as qualidades dela, a gente foi pontuando, assim, eu fui pontuando, e eu fui percebendo essa que era uma moça que Deus estava direcionando para a minha vida. E, de fato, a gente se conheceu por um bom período, assim, a gente teve, acredito que 2, 3 anos se conhecendo, e dentro desse período eu propus namoro a ela, e foi uma coisa bem comum, sem pressa, sem pressão, sem indicação. A gente foi deixando Deus guiar, Deus levar, e assim foi a coisa aconteceu naturalmente. Foi aquela coisa sem pressão, sem, meu Deus do céu, se não der certo, se der certo, vamos tomar uma posição logo. Não, foi aquela coisa tranquila, em paz, e eu acredito que o resultado de 24 anos de casados é resultado de uma base bem feita no namoro. Sem contar que ele passou 1 ano esperando uma resposta. Passou 1 ano, foi 1 ano que ele passou esperando essa resposta nossa. Então, a gente já consegue perceber os fundamentos para um casamento de sucesso. Primeiro, a paciência é muito importante. E você analisar um ao outro, não ter pressa, e ainda conseguir criar um laço de amizade antes, inclusive, de casar, porque a amizade é algo que precede o casamento. Então, percebemos aí características fundamentais para um casamento de sucesso. Isso. E bem interessante que, mesmo antes da resposta a ele, né, sobre assim, de um sim, nós trabalhávamos com jovens, eu trabalhava na música também, e ele tocava. E, diante disso, a gente não ficou nenhum momento indiferente com o outro, né? Assim, mesmo ele me perguntando se eu queria namorar com ele, eu disse que não. Então, a gente tocou o barco para frente, continuou trabalhando para o Senhor, e foi um tempo muito bom, onde a gente descobriu algumas coisas em nós, se realmente... Uma das coisas que eu assim, temia muito era assim, ter uma pessoa, como ele estava dizendo, eu pontuei algumas coisas nele em relação ao propósito de Deus na minha vida. E isso, quando eu comecei a descobrir algumas coisas, esse tempo que a gente passou para dar uma resposta, foi afinando alguma coisa, a nota dentro do meu coração, da parte do Senhor, em relação que ele era a pessoa que Deus estava trazendo para mim para unir um propósito. Que isso é muito interessante. Você que é solteiro, eu queria te deixar um alerta, eu queria realmente dizer algo para você nessa noite. É que você precisa entender se a pessoa que você deseja, que você está querendo namorar, se realmente essa pessoa, ela une com o propósito que Deus tem para a tua vida, ok? Pronto. Verdade, esse conselho é muito precioso, porque a gente vê, infelizmente, famílias sendo desfeitas, porque o casal descobre, depois de um tempo, que eles não têm afinidades, não têm nada em comum. E, nesse momento, é importante a gente incluir o Senhor Jesus nas relações, consultá-lo, consultar o Espírito Santo, para saber o que o Espírito Santo tem a dizer, para que nós possamos tomar uma decisão acertada, porque sabemos que casamento é para durar. Bom, então, vocês têm quantos anos de casados?
Temos 24 anos de casado. E qual o segredo para um casamento tão duradouro, né? O que é que vocês fazem para ter um casamento tão duradouro? Inclusive, isso pode virar um conselho para quem está nos assistindo, que já é casado ou que está noivo. Então, o que é que vocês fazem? Conta para a gente o que é que vocês fazem para ter um casamento tão duradouro, com 24 anos. Então, gente, essa questão do 24 anos de casados, o segredo de tudo isso, hoje, graças a Deus, a gente tem entendimento dessa longevidade no casamento. Mas, assim, sempre quando a gente entra, existem algumas coisas que precisam ser pontuadas, precisam ser, de fato, pontuadas antes do casamento. Para que haja uma longevidade em tudo, é necessário uma base bem feita. E muitas vezes a gente tem sentado com os jovens, tratado a respeito de algumas coisas que precisam ser pontuadas no relacionamento, e muitas vezes não é considerado. Isso vai acarretar lá na frente uma pequenez na vida do casamento. Por exemplo, existem coisas que a gente admite entrar no relacionamento logo no namoro, e outras não, que é preciso. Às vezes, no namoro, o pessoal, eles se relacionam no que diz respeito à comunicação. São muito bons de comunicação, mas quando se casam, eles rompem com isso. Então, a comunicação é uma das coisas que, se ela falha no casamento, vai ter com certeza uma diminuição na vivência, vai ter uma diminuição na vida do casal. Então, eu deixo um primeiro ponto chamado comunicação. Para mim, é o ponto principal. Se a comunicação acaba no casamento, vai afetar todas as áreas da vida do casal. Eu ainda posso pontuar outras coisas também, que se chamam fidelidade, é isso, e harmonia. É isso? Então, a harmonia é uma das coisas que precisa ter no casamento. Eu vejo assim como uma das bases, né? A harmonia, eu sempre digo que é uma questão de decisão. Você vê em harmonia no casamento, sim, é uma questão de decisão. Como o Francimar aqui pontuou essa questão aí, eu posso pontuar também isso, que é harmonia e fidelidade. É uma das coisas bem importantes no casamento. Se isso não tiver, não tem como você ter um casamento duradouro com longevidade. Não existe um casamento bem se você não tiver essas bases. Muito bom. Então, aprendemos aí que a fidelidade, a longevidade, a comunicação são itens importantes para um casamento de sucesso. Então, você, casal que está nos ouvindo agora, nesse momento, faz uma reflexão com tua esposa, com teu esposo. Perceba se vocês praticam esses itens para efetivamente o casamento de vocês ser um casamento de sucesso, para que o Senhor seja louvado através da relação de vocês. Bom, e aí eu queria saber de vocês como conciliar o ministério e a família. Como vocês conseguem fazer? Porque o pastor é pastor em tempo integral, né? A irmã Edna é sua auxiliadora. Então, como vocês conseguem conciliar a família e não deixar a família perecendo ou com falta, né, de vocês, da atenção, e, ao mesmo tempo, conciliar o ministério? Eu vou dizer só uma parte, ele diz outra. Né? Eu sempre falo sobre isso, a questão de como conciliar a família com o ministério. Eu ganhei um livro que se chama A Mulher Sem Nome. Eu sempre falo sobre esse livro, né? E as pessoas, muitas vezes, elas falam assim, quem é aquela ali? A mulher do pastor. Então, assim, uma das coisas que a gente tem isso bem dentro de nós é assim, saber separar ministério e a família. Quando uma das coisas, no início do nosso ministério, que hoje está fazendo, esse ano a gente está fazendo 24 anos de casado e 20 anos de ministério. Então, quando a gente entrou no ministério, a gente era bem novinho de casado, né? 4 anos, Mateus tinha 2 anos e 6 meses. Então, tudo era muito novo para a gente. Então, a gente levava muita coisa para casa e queria conversar, às vezes, no dormir mesmo. Às vezes, se matava já dormindo, eu acordava ele para falar alguma coisa da igreja. E, com o tempo, a gente foi amadurecendo
E a gente consegue hoje saber o que é família, o que é ministério. A gente faz muitas coisas assim. Um exemplo, a mesa. A gente não conversa sobre nada da igreja. Algumas coisas que a gente tem para resolver da igreja. Questão, eu acredito que 99,9% Mateus também não sabe. Então, é muito importante você saber, assim, conciliar isso, porque isso vai lhe dar... Eu digo até assim, você vai saber conviver com as coisas e você vai viver bem e você vai cumprir o seu propósito, tanto do seu ministério como família, como mulher. Ele agora fala a parte dele. Essa questão de família e ministério é uma coisa que a gente percebe que tem que ser combinado desde o do namoro. Se você percebe no seu coração um chamado, você precisa... casar com uma pessoa que tem chamado. Essa questão do chamado tem que ser bem resolvida. Eu conheço muitas pessoas que afundaram no seu chamado porque elas acabaram entrando no relacionamento com uma pessoa que não tinha chamado. Então, assim, se você tem certeza que você é chamado nos 5 dons do ministério, então, o primeiro conselho, a pessoa que você pretende casar, ela precisa ter chamado nos 5 dons, porque senão você vai ficar entre o chamado e o casamento. Então, assim, e você pode dizer, pastor, agora eu sou casado, já tenho, percebo que tenho um chamado, e a pessoa que eu casei, já somos casados, não tem. Então, tenta negociar, tenta orar junto, mostra ao seu cônjuge que a importância do chamado. Nós precisamos entender que Jesus, ele tratou essas coisas assim de maneira bem dura e bem real. Ele disse aquela questão de você deixar pai, mãe, mulher, filho, e ele vai falando sobre essas coisas, ele vai colocando o chamado, as coisas de Deus em primeiro lugar, e às vezes a gente não entende essas questões, e muitas pessoas elas acabam confundindo, e elas acabam dando uma brigada com o chamado e a família, mas eu aconselho que você entre no seu chamado, quando entrar no seu casamento, entre com uma pessoa que você sabe tem chamado. Dr. Miles Monroe, ele disse que o chamado nosso, Dr. Miles Monroe, ele disse que quando a gente fosse casar, não era perguntar, você me ama, está pronto para casar comigo, quer casar comigo? A pergunta não deveria ser essa. Ele disse que a pergunta deveria, você está pronto a ir aonde eu vou, fazer o que eu vou fazer, alcançar os lugares que eu desejo alcançar, ir aonde Deus mandar eu ir? A pergunta deveria ser essa, mas infelizmente não é. O pessoal acaba perguntando, você me ama, quer casar comigo? E acabam casando, e a questão do chamado, quando chega, acaba sendo uma confusão. Porque chamado é o seguinte, se você é chamado, o chamado vem com você. Então, assim, a pessoa que vai casar com você precisa entender que ela é para somar no seu chamado. E é bem importante, assim, primeiro a questão do chamado você ter definido dentro de você. E a pessoa que vai entrar na sua vida precisa entender que tem um chamado, vou casar com uma pessoa que tem um chamado, estou casando com ela não para matar o chamado, porque o chamado foi Deus que colocou lá dentro, o chamado é mais importante do que a pessoa, até porque o chamado veio primeiro do que a pessoa. Cada um de nós, quando nasceu, a gente nasceu por causa de um propósito, o propósito veio primeiro. Então essa pessoa que entra na sua vida, ela precisa entender que o que você tem de Deus é mais importante do que ela, e ela vai entrar na sua vida para somar e não para destruir o que Deus colocou na sua vida. Amém. Então, a gente percebe que já são mais dois conselhos, né, preciosos que a gente recebe nessa noite. Como o irmã Edna comentou, não leve os problemas para casa. Isso se estende também para casais que não têm o chamado pastoral, que não são pastores, mas trabalham no secular, que têm outros empregos. E aí serve para mulheres e para os homens. A senhora quer comentar sobre isso? Exatamente. Existem pessoas assim que elas... É muito interessante, muitas vezes existe um desgaste no casamento por falta dessa palavrinha que se chama sabedoria. Então, essa palavra é uma palavra que você precisa sempre ter em sua vida, é um fato. E, muitas vezes, existem muitos casais em aconselhamento com muitas mulheres, elas não suportam muitas coisas,
em ver, às vezes, o silêncio, né? Às vezes, seu esposo sai pela manhã para o trabalho, volta, aquela coisa sempre, um mundo fechado que não se comunica. Como a gente já sabe que a mulher é totalmente diferente do homem. Por ser diferente do homem, diz que a mulher fala mais do que o homem. E questão disso, muitas vezes, o homem vai trabalhar, quando volta para casa, a mulher quer conversar e o homem quer ficar calado. E aí, o que vai acontecer? Não é? É aí onde entra a harmonia. É aí onde entra a sabedoria. É aí onde entra que vocês vão ter que conversar e saber ceder, não é? E renunciar a algumas coisas. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de brincar, não é? Mateus parece assim algumas coisas comigo. E Francimar já é mais quieto. Mas a gente assim sempre procura essas coisas. Quando eu vejo que ele está querendo ficar calado, então eu vou para algum local que eu sei que ele não quer conversar naquele momento. Isso é muito importante. E se chama assim, eu queria dizer para você, mulher, nessa noite que está nos escutando, como eu disse a princípio, né, sobre o que nós iríamos falar aqui, que eu não sabia nem o que seriam as perguntas, mas eu queria deixar um conselho para você. Todas as vezes que você passar nesse impasse no seu casamento, de tantas interrogações, tantos porquês, que você não suporta muitos momentos assim, diante de algumas situações com o seu marido, então busca ajuda no Senhor. Diz, Senhor, me dê sabedoria de como conduzir isso aqui, porque a Bíblia fala sobre a mulher sábia, ela edifica. Então, quando você tem a sabedoria de Deus, Ele vai lhe dando estratégia, vai lhe dando ideias criativas para você viver em uma plenitude que Deus quer que você viva sem você ter peso. Porque muitas vezes, muitas mulheres, elas vivem no casamento, mas não vivem uma vida de plenitude. Elas vivem uma vida de muito cansaço, de jugo. Sabe, amados, nós precisamos entender que casamento é um projeto de Deus, é a ideia de Deus. E nós precisamos viver nessa ideia de Deus. Se você está no casamento, então faça acontecer o seu casamento valer a pena. Então, como é que vai valer a pena? É juntando aquilo que Deus tem para você, independentemente de chamado. O meu caso de Francimar é um, o seu caso pode ser outro, mas algumas coisas que nós estamos falando aqui, Deus pode trazer ao seu coração, coisas que você está prestando hoje à noite. A exemplo, nós quando casamos, nós não estávamos no Ministério Integral. E eu trabalhava o dia todo, né? E depois veio o Mateus. Eu não sei qual a pergunta você vai fazer aí, veio aquela fase de adaptação, né, de filhos, e como conciliar uma mulher. Eu estou falando agora para você, mulher, né, sobre tudo isso, sobre como é dia dos namorados, e eu vejo o casamento como eternos namorados, né? E muitas vezes, quando nós namoramos, é como Francimar diz, existe tanta comunicação que muitas vezes a gente não conta as horas, os minutos e os segundos de se encontrar à noite. E quando casa, então falta pouco, não tem muito diálogo. E por não ter muito diálogo, então o casamento ele vai enfraquecendo. E isso não depende de Deus, depende de você, depende do seu cônjuge. Então, exatamente isso, quando existe uma boa comunicação, vai existir harmonia. Quando existe harmonia, vai existir, sabe o quê? Fidelidade. E quando existe fidelidade, vai existir ideias criativas de você viver numa perfeita harmonia no seu casamento, sem dano, ok? Eu ia voltar a esse assunto, mas eu não sei qual vai ser a próxima pergunta em relação a filhos. Se ela vai fazer essa pergunta, então eu vou já passar para você isso agora. Você quer comentar alguma coisa, pastor, dentro desse aspecto? Não? Então, vamos seguir. Então, realmente, a próxima pergunta seria dos filhos. Acho que a senhora adivinhou o script aqui que a gente construiu. Quando os filhos chegam na vida do casal, porque eram apenas dois, né? E aí o casal cria uma rotina. Mas quando entram 3, 4, 5, quando os filhos chegam, como se portar? Principalmente para aquele casal, né, que vai ser pai e mãe de primeira viagem, né? O primeiro filho, estão esperando agora. Qual o conselho que vocês dão? Então, conta para a gente um pouco dessa experiência de vocês, quando o Mateus chegou na vida de vocês, e dê alguns conselhos para esses casais que estão esperando o primeiro filho, que o filho acabou de nascer, ou que já tem, né, os filhos e ainda talvez não saiba como se ajustar, né, a rotina e os filhos. Então, como eu disse
agora há pouco, quando Mateus chegou, eu trabalhava no secular, a carga horária, os 2 horários, e Francimar também trabalhava, então só éramos nós 2. Quando Mateus chegou, eu precisei ter uma secretária em casa, ter alguém na minha casa comigo, então já muda aí, né? Eu não sei você, mas é assim, aí já muda essa coisa de você ter uma pessoa na sua casa. E muda tudo. É por isso que, na realidade, assim, vem uma adaptação na chegada do filho. Porque a gente mudou tudo depois da chegada de Mateus, né? Antes eu não me acordava de madrugada, eu estava dizendo hoje, muito interessante, quando Mateus chegou, que a gente passou a acordar de madrugada, aquela coisa toda, e logo nos primeiros dias, como é aquilo tudo. Mas, em todo o tempo, eu volto aí para a mulher, em questão dos cuidados que ela precisa ter. Porque, assim, a gente fica tão dedicada, a gente fica tão apaixonada, a gente fica tão mãe, tão realizada, que muitas vezes, nessa fase de adaptação, a mulher esquece o marido. E é onde vem muitos desgastes no casamento. Por quê? Porque o marido está acostumado a ter a mulher ali, e às vezes, no início do casamento, a mulher bota alguns mau costume no marido, que eu vou dizer essa palavra, né? Existem mulheres que elas fazem o quê? O marido vai tomar um banho, leva a toalha, vai, bota a comida dele, aquela coisa toda. E quando chega o bebê, você não vai poder mais estar levando a toalha do marido, você não vai poder mais estar botando a comida dele, porque você pode botar a princípio, mas depois você vai se cansar. E depois que vem esse cansaço, vem o estresse. Aí depois você não tem uma válvula de escape. Por quê? O que é que você vai fazer? Falar. E muitas vezes, diante do estresse, você vai falar coisas que não deve. E nisso, quando ele chegou, a gente começou a administrar as coisas. E aquilo foi muito, para mim, foi muito complicado. Eu não vou dizer para você que não foi. Mas eu precisava saber lidar com essa situação. Então, assim, eu queria dar um conselho para você. Tenha o cuidado quando chegar o seu filho, você, marinheiro de primeira viagem, para não deixar o seu marido de lado, ficar só naquele encanto com os filhos. Uma das coisas que eu tive o cuidado é, mesmo Mateus, a gente sabe que tem as fases e as estações, mas quando eu vi que Mateus já estava que já podia a gente começar as coisas novamente da gente. Eu lembro que Mateus, quando ele começou 1 ano, a gente voltou à rotina da gente, de encontro de casais, de sair, sempre procurava o meio, deixava com mamãe, mas eu tive cuidado também de guardar ele nisso aí, de estar sempre acompanhando ele para onde ele ia, essas coisas assim. Ele está aí, ele diz, né? Essas coisas que a gente teve sempre o cuidado. Eu não sei o que ele pode dizer nessa fase de adaptação, pode falar. Pronto, então a gente percebe que a irmã Edna agora trouxe conselhos fundamentais, principalmente para você, mulher, que está recebendo seu filho agora, que já tem seu filho. Então, é importante o diálogo, como o pastor disse no início, o diálogo entre o casal, para que vocês possam administrar bem a situação. E aí eu queria saber, pastor, o que o senhor disse para os homens, um conselho para os homens. A gente tem visto hoje no mundo moderno, as mulheres têm jornada dupla, têm que administrar o filho, o marido, o emprego, às vezes no ministério, e a gente percebe que há muitos homens que negligenciam o seu papel de homem. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa, é aquele que administra, e a mulher é sua auxiliadora, mas há homens que não entendem o seu papel como cabeça do lar e têm negligenciado o seu papel, e as mulheres têm tomado esse lugar. A gente sabe que isso é antibíblico. Então, pastor, eu queria que o senhor pudesse dar uma palavra para os homens, para que eles pudessem realmente repensar e assumir o seu lugar como homens no lar. Então, gente, eu acho que essa entrevista chegou bem na hora, essa questão da quarentena. E depois dessa quarentena, nós vamos ficar muito bons em algumas coisas, Principalmente os homens nas coisas do lar. A gente tem... Eu passei muito tempo morando sozinho e eu acabei tendo necessidade de aprender as coisas da casa. Então, hoje, assim, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei fazer faxina. E eu faço isso dentro de casa. E eu não faço... A gente acabou entendendo, e eu passo isso para Mateus. Já Mateus está com 20 e poucos anos, e eu falo para ele,
essa questão de você fazer as coisas dentro de casa não é ajudando a sua mãe. Porque eu faço não é para ajudar a sua mãe, eu faço como obrigação minha. Eu tenho a obrigação de lavar prato, eu tenho a obrigação de varrer a casa, eu tenho a obrigação, até porque eu sujo, né? Então, assim, a política lá em casa, a gente não coloca, Mateus não está crescendo, entendendo, não, você vai ter que fazer para ajudar a sua mulher ou para ajudar a sua mãe. Não, eu acho que isso é uma coisa errada que se bota na cabeça dos filhos. Os filhos precisam crescer entendendo, eu tenho a obrigação de fazer isso, eu tenho a obrigação de levantar e forrar minha cama, eu tenho a obrigação de ir no banheiro, dar descarga, tem alguma coisa suja, limpar, eu tenho a obrigação de estar fazendo na cozinha, fiz um lanche, é necessário limpar os pratos, fazer. Então, assim, a gente acabou colocando isso, né, de maneira cultural na cabeça dos filhos, não tem que ajudar. Não, a gente precisa dizer, rapaz, é obrigação. Então, eu lá em casa, as pessoas perguntam, tu ajuda a Edna? Eu digo, não. Eu faço o que é obrigação minha fazer. Então, assim, eu aconselho para os homens, esse período de quarentena, está em casa, faz o que você tem de fazer. Agora, muitas vezes o que acontece é que as mulheres colocam um mau costume nos homens. Eu louvo a Deus por minha mãe, porque minha mãe, isso já foi uma coisa que eu trouxe de casa. Minha mãe não dava moleza, minha mãe não tinha aquela coisa de estar alisando filho, nem filha mulher, nem filho homem. Então, assim, cada um tinha dever de fazer as coisas. Então, a gente acaba vendo isso, e isso acaba tirando o peso das costas do outro, né? De uma maneira ou não, a gente acaba, se você faz a sua parte, pastor Manassés disse que onde existe um folgado, existe um sufocado, existe um apertado. Então, você vê que quando tem um folgado demais, pode ter certeza que tem um sufocado tentando deixar as coisas em ordem. Então, a gente deixou isso bem definido em casa, e graças a Deus o Mateus está crescendo com esse entendimento, e eu aconselho os homens, faz aquilo que é obrigação sua, até porque hoje a mulher ela já está no mercado, ela já está trabalhando, ela já não tem aquele tempo da mulher de antigamente, que estava somente em casa fazendo os deveres de casa, né? Era do lar mesmo, cuidar dos filhos, fazer comida, passar, lavar, aquela coisa toda. Ela vivia unicamente para isso. Hoje a mulher já entrou no mercado de trabalho, então o homem precisa entender que a partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho para ajudar financeiramente, o marido precisa estar em casa também, desempenhando esse papel aí de dono de casa, de pai mesmo, presente na vida dos filhos e pegando junto. Isso é a coisa que vai fazer um casamento funcionar. À noite vai estar todo mundo bem, não vai estar todo mundo morrendo, cansado, porque muitas vezes o que afeta na questão sexual é que quando chega a noite, a mulher está arrebentada. Passou o dia todinho pegado mesmo, e o homem, dependendo do que ele trabalha, ele chega em casa, toma banho, se estende no sofá, vai assistir televisão, espera janta, espera uma toalhinha, espera tudo na mão, e a esposa vai se acabando com isso. Então, isso é a realidade. E então, a gente acaba vendo assim, as esposas cansando mais, sofrendo mais nessa questão, e o maridão aí de vida boa, né? Então, eu aconselho para você, pega junto, que com certeza vai ter seus bônus. Existe aqui algo que eu quero pontuar bem interessante. Assim, se você tem essa condição de ter uma secretária em casa, a coisa muda, né? Porque nem faz você, nem faz ele. Aí você pode dizer assim, e os filhos, como é que eles ficam numa situação dessa? Eu acredito que toda disciplina vai instruir, e toda disciplina vai existir regras. Mesmo que você tenha uma secretária aí na sua casa, mas você pode botar algumas regrinhas bem interessantes para você disciplinar o seu filho e ele não ter algumas dificuldades de vivência no futuro dele. Mesmo que também o futuro dele ou dela venha ter alguma secretária ou alguém que venha auxiliá-lo nos deveres domésticos, na verdade. Pronto, é isso que eu queria pontuar. Muito bom. Então, ficamos felizes, né, pela posição, né, que o pastor e Edna têm no casamento em relação a isso,
Porque efetivamente o que a gente vê, né, muitas mulheres sobrecarregadas e muitos casamentos, inclusive, acabam por essa postura, né, que o homem negligencia o seu papel de homem e a mulher assume tudo isso. Então, homens, um alerta para vocês, e mulheres também um alerta, né, dado por Edna: não deixe seus maridos mal acostumados e criem efetivamente o diálogo no casamento para que a relação possa durar. Então, a gente já está caminhando para o final da nossa live, mas eu tenho 2 perguntinhas, e aí são perguntas para ambos, né? São conselhos. Primeiro, que conselhos vocês dão para os solteiros, aqueles que querem casar, que querem uma namorada, um namorado, mas acha que Deus esqueceu, que Deus não está ouvindo, e aí fica desesperado e tenta com suas próprias forças, tentando dar uma ajudinha a Deus. Qual o conselho que vocês dão para os solteiros? Primeira coisa, não tenha pressa. Porque se você sabe o quanto é decisivo essa posição na sua vida, você não vai ter pressa. Eu essa semana estava pensando, conversando com algumas pessoas, conversando com um casal, colega nosso, e com as cunhadas, a irmã da esposa deles, e eu estava falando que eu conheço pessoas, amados, assim, em pouco tempo, tem 3, 4 casamentos. E isso é desgastante demais para a pessoa que casou, para a pessoa que deixou. Então, muitas vezes o que acontece é pressa. Então, assim, não tenha pressa. Vai conhecer uma pessoa, conhece essa pessoa mesmo, conhece os familiares, conhece os costumes, conhece os valores, conhece o que é os princípios. Se de fato você avalia e essa pessoa que você quer para a sua vida, então parte para um namoro. Deixa algumas coisas muito certinhas, porque não adianta você pensar, aquele pensamento, quando casar muda. Não muda, meu filho, piora. Então, se você quer ter sucesso, resolva no namoro. O namoro é a hora de resolver as coisas. Então, conheça essa pessoa, conheça os familiares, deixa conhecer também os seus familiares, mostra os seus defeitos, porque é interessante quando a gente está namorando, Dalila, a gente só vê perfeição. A gente só vê virtude. E a gente também se acovarda porque a gente acaba não mostrando os defeitos. Então, para você que quer acertar, conheça, não tenha pressa. Até porque se você casar com essa pessoa, você vai ter a vida inteira. Então, você tem que acertar na mosca. Você não pode errar. Porque uma separação, um divórcio, é um desgaste enorme, é um problema enorme. Se tiver filho, mais ainda. Então, o meu conselho é: não tenha pressa. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu já estou com meus 30. Fica tranquilo, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Amém? Amo você, por isso que eu estou sendo bem honesto. E assim, quando o Francisco está falando sobre não ter pressa, né? E quando a gente namora, a gente vê mais as virtudes do que os defeitos, né? E quando a gente casa, existem alguns períodos, algumas estações do casamento que você tem que colocar muita força para você ver mais as virtudes, as diferenças de virtude do que os defeitos, porque senão o casamento não vai para frente. Isso mesmo. Está entendendo? Então, tem cuidado, assim... Existem algumas palavrinhas chaves que a gente precisa ter. Eu vejo assim muitas vezes as moças, os rapazes muito apressados. Eu fui muito tranquila assim em me casar. Eu tive muito cuidado mesmo. E uma das coisas que assim a gente precisa ver é essa questão de pressa. Eu sempre vejo isso, e como o Francisco estava falando sobre o desgaste no casamento, depois você passa por um casamento, deixa filhos, depois você passa por outro casamento, deixa outros filhos. E nisso, querido, assim, a gente vê que hoje, muitos problemas que hoje nós estamos tendo, na geração hoje, dos mais jovens, é que, muitas vezes, eles vêm de pais separados e, por isso, muitas vezes, deixa sequela na vida dos filhos. E eles vão ter dificuldade em ver a família como Deus vê. Por isso eu quero te dizer nessa noite, é necessário, assim, ele passar realmente, assim, e enxergar
ter aquela comunhão com Deus, para enxergar a família como Deus quer que ele enxergue. Então, guarda o seu coração. E um conselho que eu quero dar para você, moça, diga assim: Senhor, me dê um esposo que ame mais a ti do que a mim. Porque assim, queridos, você vai ver o quanto você vai viver bem no seu casamento. Amém? Outra coisa que eu aconselho é procura um tutor, não uma pessoa que vai dizer o que você quer ouvir. O tutor, ele vai dizer o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Então, antes de namorar, procura uma pessoa que você possa conversar com ela sobre diversos assuntos e deixa essa pessoa te aconselhar, porque existe coisas que a gente acaba entrando e a gente não aprendeu nada antes e acabou entrando sem saber de nada, principalmente nessa questão de família. A gente estuda 6 anos para se tornar médico, 4, 5 para outras profissões, mas para casar não existe nenhuma preparação. A gente acaba mergulhando e a coisa, a gente percebe que assim, existe uma taxa muito alta de divórcio. Eu vejo os jovens totalmente assim, despreparados para entrar no relacionamento quando se fala de casamento. É um passo muito sério, um passo muito grande a ser dado e não pode ser dado de qualquer forma. Tem que se preparar para isso. Leia sobre isso e esteja pronto para mudar de direção. Não segue uma paixão louca. Pastor, se eu perder essa oportunidade, quando é que vai acontecer outra? Outra coisa que eu peço a você também, que eu aconselho, é não ficar olhando para longe. Olha para perto. Às vezes a tua bênção está mais perto de você do que você imagina. Então, às vezes, eu aconselho muitos jovens a esse respeito. Fica ligadinha de antena ligada, porque muitas vezes a pessoa que vai mudar a sua vida, o seu ministério vai ser aquele parceirão, está bem pertinho. E outra, existe assim, às vezes as pessoas vêm se aconselhar com a gente e teve alguém que disse: eu estou apaixonada, olha, eu estou apaixonada e vou me casar com ele. Eu, calma, não, olhe. Eu disse: então, para que você veio dizer? Mas eu quero, olha, ele me faz bem. Essa questão que o Francimar está dizendo, um tutor, e você ouvir aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Então, eu disse para essa menina: ele lhe faz bem hoje por causa do fogo da paixão, mas isso não quer dizer que ele é o plano de Deus para a sua vida. Então, você precisa deixar isso muito afinado dentro de você, para que você não perca a bênção de Deus. Mas eu estou amando. Eu digo: mas isso não é amor. Então, você precisa ter intimidade com Deus para descobrir realmente se essa pessoa é a pessoa que Deus apontou para você. Porque paixão passa. Sabe, amados, nós precisamos entender que num relacionamento é necessário ter 3 tipos de amor, que se chamam o amor ágape, o amor eros e o amor filéu. Esses 3 amores, eles precisam perdurar em um casamento, porque se não tiver, não tem como você ter um casamento abençoado. Então, para você cuidar do que é seu, você cuidar do seu casamento. E outra coisa, é uma das coisas que a gente precisa entender. Eu falei sobre virtudes e defeitos. É que quando muitas vezes você namora, você não é tão transparente. Seja transparente. Ao ponto dessa pessoa que você está conhecendo, levar ele na sua casa, conhecer sua família. E isso, amados, vai alargando algumas coisas necessárias e estreitando algumas coisas necessárias. Ok? Muito bom, muito bom. Eu espero que você, solteiro, tenha anotado essas dicas, esses conselhos preciosos que os nossos pastores deram. Eu quero dizer a você que essa live brevemente estará disponível no nosso canal Verbo Monteiro no YouTube. Então, você vai poder rever essa live, comentar, inclusive enviar perguntas para que os nossos pastores possam responder para você em outro momento. E nossa última pergunta, nosso último conselho, a série de conselhos. Agora queremos saber conselhos para os casados. O que é que vocês dizem como um casal que tem muito tempo de casado, que tem um casamento feliz, bem estruturado? Qual o conselho que vocês dão agora para os casados? Talvez você aí está assistindo essa live e brigada com seu marido, com sua esposa. Quem sabe você não passou um dia bem com seu marido, sua esposa.
esposa hoje, não está esse amor todo no Dia dos Namorados, mas eu tenho certeza que o conselho que você vai ouvir agora vai mudar a situação do seu relacionamento. Então, qual o conselho que vocês dão para os casados? O conselho que eu deixo é que continua namorando, continua sendo namorado, porque isso vai resolver tudo. Se você lembrar quando vocês começaram a namorar, então se você conseguir trazer aquele clima para dentro de casa, está resolvido. E também outra palavrinha bem interessante, perdão. Porque Dalila frisou algo bem interessante aí, os dias dos namorados, dia 12, que é comemorado. E você como casal, e você como casal, você precisa, assim, ter essa consciência de ser eternos namorados. Mas, se hoje vocês estão um pouquinho arranhados aí, pode estar até assistindo essa live, um na cozinha, outro na sala, ou então outro no quarto, né? Estão chateados um com o outro. Eu queria dizer uma coisa para você. Nessa noite, nós estamos entrando aí na sua casa, e eu sei que a nossa voz está sendo. Estamos sendo portadores de Deus para o seu casamento nessa noite, para você saber usar o perdão. Aí você pode dizer, Edna, e vocês, já aconteceu alguma coisa de vocês acontecer isso e pedir perdão ao outro? Sim, já aconteceu, de fato aconteceu. Então, eu queria dizer uma coisa para você. Perdoe, se ame e sejam eternos namorados, porque só vão conseguir ser eternos namorados se tiver uma atitude, se tiver amor. E como o Francimar sempre diz, o amor é que o amor faz. Então, faça valer a pena acontecendo isso na sua vida, amando quem você... A Bíblia diz que nós somos carne da mesma carne. Nossa, eu acho isso fantástico quando a Bíblia fala, quando você casa, você se torna um. Você se torna carne da mesma carne. Então, você percebe que quando vocês estão arranhados, tanto você não fica bem, como ele não fica bem. Você vai trabalhar, ele vai trabalhar, e parece que nada acontece. Então, é melhor usar essa palavra e ter força, uma atitude de usar essa palavra, perdão. É essa palavra que eu quero deixar. Que coisa boa, espero que você tenha anotado esses conselhos, você casal. Como eu disse, a nossa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube para que você possa acessar essa live. Então, a gente vai publicar sempre nos stories do nosso Instagram, Verbo Monteiro, para dizer que está disponível. Mas você também pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque todo vídeo que a gente postar, você vai receber a notificação e você não vai perder essa live, você vai poder rever essa live para que esses conselhos fiquem gravados no seu coração. Então, eu gostaria já de agradecer a presença do pastor, de irmã Edna, nesse momento tão precioso para nós, e pedir para que vocês façam as considerações finais, se despedindo de todos aqueles que estiveram conosco até esse momento nessa live. Amém. Eu quero agradecer a cada um de vocês, com todo o coração, e não somente vocês que assistiram, mas vocês que pegaram junto na compra da cesta, né, dos bilhetes da cesta, das senhas. Nosso muito obrigado, você é um parceiro, você tem acreditado no projeto que Deus tem para a nossa igreja, aqui na nossa igreja em Monteiro. Não somente pessoas de Monteiro, mas também pessoas de fora que compraram. Nosso muito obrigado, amo vocês, e toda semente lançada na terra vai ter uma colheita para a vida de vocês. Amo vocês e tenha uma noite na graça. E aproveita essa noite aí dos namorados. Glória a Deus. Então, boa noite a todos vocês que estiveram aqui conosco. Deus abençoe vocês, abençoe o casamento de vocês, a união de vocês. Né? O Salmo 112, versículo 3, diz assim, na minha casa, uma parte, babies, na minha casa há prosperidade e há riquezas. Quando a Bíblia fala sobre isso, não se refere só a dinheiro. Mas eu declaro em nome de Jesus que na sua casa vai haver prosperidade e riqueza, de harmonia, de fidelidade, de alegria, de comunhão, de vocês assim, crescendo como casal, crescendo como família. Eu declaro em nome de Jesus, você que está aí, talvez hoje, alguns casais estão separados assim, devido a algumas
algumas consequências da vida, talvez um esteja em casa, outro pode estar aí no hospital, mas eu quero declarar nessa noite cura. Cura em nome de Jesus, você que está aí nos ouvindo, sabe? Eu sei que muitas coisas podem ter acontecido na sua vida e você pode estar entristecido, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, através de Cristo Jesus, Ele há de suprir todas as minhas necessidades. Então eu declaro em nome de Jesus todas as suas necessidades sendo supridas, você vivendo na alegria do Senhor. Se você está aí no hospital, eu quero dizer nessa noite, a alegria do Senhor lhe contagiando e você vivenciando um tempo maior de Deus para a sua vida. Nós os abençoamos e declaro em nome de Jesus que o seu lar seja incendiado com o fogo e a chama do amor de Deus, na autoridade do nome de Jesus, amém? Amamos vocês, Deus continue nos abençoando grandemente, e como o pastor já falou sobre a cesta, eu declaro uma colheita abundante na sua vida, uma colheita abundante a 100 por 1 nas áreas que você precisa, amém? Amamos vocês, queridos. Muito bom, eu quero agradecer ao casal. Obrigado pela presença de vocês aqui. E eu quero lembrar a você uma outra coisa. A nossa igreja lançou uma máscara especial para esse período de quarentena. A máscara Não Fale Negativo. Se você não sabe, Não Fale Negativo é um livro que foi transcrito das ministrações do apóstolo Bud, que foi o fundador do nosso ministério Verbo da Vida. Esse livro é precioso. Se você quiser adquirir, você também pode mandar uma mensagem para nós pelas nossas redes sociais, para que você possa adquirir esse livro por apenas R$10, vai edificar a sua vida. E nós produzimos máscaras personalizadas, Não Fale Negativo, para que você possa receber essa verdade e, nesse período, declarar a palavra de Deus. Essas máscaras estão disponíveis por apenas R$5. E você pode mandar uma mensagem para as nossas redes sociais, pelo direct do Instagram, deixar um comentário no nosso Facebook, ou para o nosso WhatsApp, né, o número 83996041030. Manda uma mensagem para a gente dizendo que você quer essa máscara. E se por acaso você quer saber como essa máscara é, dá uma olhada lá nas nossas publicações do Facebook. Tem um vídeo do nosso pastor usando essa máscara. E você vai saber como essa máscara é, para que você possa adquirir, abençoar a nossa igreja com a campanha dos ar-condicionados, que ainda não acabou. Também ser abençoado, protegido nesse período, né, de pandemia, e entender que, nesse momento, nós declaramos a palavra e não falamos negativo. Amém? Muito obrigada a você que esteve conosco durante essa live. Eu quero agradecer a sua audiência. Obrigada a você que compartilhou, que enviou o link pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Eu quero te lembrar que nós estamos ativos nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook e YouTube se chama Verbo Monteiro. Então, procura lá, curte, segue a nossa página, se inscreve no nosso canal. No nosso canal, você vai encontrar umas ministrações específicas para esse tempo de pandemia, para edificar a sua vida, porque eu sei que existem muitas notícias por aí, mas, nesse momento, nos devemos agarrar na palavra de Deus. Tem conteúdo infantil para a tua criança. A tia Márcia tem produzido vídeos incríveis para que você possa abençoar também a vida da tua criança. Então, fica conectado conosco e te esperamos no domingo aqui às 10 da manhã, às 18 horas, para celebrar esse culto online conosco. Grande abraço, Deus te abençoe.